Felicidade. O que é a felicidade? Já dizia Aristóteles que a felicidade é a meta da nossa vida. Buscar a felicidade, eis a razão pela qual nós estamos na terra. Mas o que é a felicidade? Para o glutão, é comer muito. Para o desportista, é atingir o máximo, quebrar recordes. Para cada um de nós, a felicidade tem um sabor diferente. Mas foi para entender a felicidade que nasceu a filosofia. Para poder entender a vida, surgiram as primeiras escolas filosóficas no Ocidente, já que no Oriente elas eram portadoras de um caráter religioso. Anaxágoras, pré-socrático, e uma verdadeira elite de pensadores gregos haviam estabelecido as éticas para a felicidade, até quando Epicuro, o grande filósofo, estabeleceu que a felicidade consiste em ter, porque quem tem, pode. Quem pode, compra. Quem compra, goza. E apresentou a chamada escola hedonista, a escola do prazer, da beleza. Todos nós somos hedonistas, gostamos da beleza, do prazer, do conforto. Dizia Epicuro, na doutrina que ficou também com seu nome como epicurista, que a verdadeira felicidade é ter. E a filosofia do ter tomou conta de Atenas. Mais tarde, alguns discípulos perceberam que todo aquele que tem sofre o medo de perder a posse, que é possuidora. E à medida que o indivíduo tem, mais quer ter. Será então a felicidade o atendimento de 3 necessidades básicas: comer, dormir e fazer sexo? Eles constataram que a pessoa que come muito não fica feliz, tem indigestão. A pessoa que dorme muito não fica feliz, fica pachorrenta. E a pessoa que exerce o sexo demasiadamente fica sem apetite sexual. Que é a felicidade? Se a felicidade não é ter, alguém pensou. A verdadeira felicidade é não ter nada. Então surgiu o segundo filósofo, Diógenes, que começou a pregar a filosofia cínica. Aquele que tem medo de perder. Quem não tem nada, já chegou no fundo do poço. Não tem nenhum perigo. E Diógenes era tão cínico, que um dia em Atenas ele estava falando a uma estátua. E alguém lhe perguntou: Diógenes, tu não sabes que a estátua é de pedra? Sei. Tu não sabes que as pedras não ouvem nem falam? Sei. E por que estás falando com as estátuas? Estou acostumando-me com a mudez da pedra para suportar a estupidez de quem fala. Era um filósofo. Ele pregava não ter nada. E certo dia ele foi encontrado nas ruas de Atenas, quase nu, com uma lâmpada acesa durante o dia, procurando um homem, isto é, uma pessoa integral. Narra a história da filosofia que ele se encontrava em Corinto, morava num bairro miserável, quando Alexandre Magno da Macedônia conquistou a Grécia. Era o conquistador da terra e era ao mesmo tempo admirador de Diógenes. Ele mandou dizer ao governador de Corinto: traga-me Diógenes e eu perdoarei a cidade. Se Diógenes não vier até mim, eu destruirei Corinto, não deixando pedra sobre pedra. O governador foi à casa do filósofo e disse: Diógenes, Alexandre, o conquistador do mundo, quer conhecer-te. Ele anuncia que se tu não fores lá, ele vai destruir Corinto. Diógenes, problema dele. Se é ele que quer me conhecer, ele que vem aqui, porque lá eu não vou. Eu não quero conhecê-lo. Mas ele vai destruir a cidade. Ótimo, porque nunca mais vamos ter medo de ninguém. A cidade já foi destruída. E não foi. O governador foi
ajoelhar-se diante do conquistador do mundo e narrou que Diógenes era caprichoso. Então Alexandre Magno resolveu visitar Diógenes. Veio com a sua corte, os generais, e quando chegou àquele bairro miserável, imundo, Diógenes estava na sala, escrevendo na poeira do chão. Alexandre, que era um corpanzilo, abriu os braços na porta e disse: Diógenes, eu venho oferecer-te metade do mundo. Tu serás o meu filósofo, sentar-te-ás ao meu lado do trono. Eu serei o governador político e guerreiro, e tu serás o meu conselheiro. Eu dou-te metade da terra. Diógenes levantou-se, deu-lhe um empurrão e disse: Senhor, não me tome aquilo que o Senhor não pode me dar. Alexandre Magno ficou abobado. É um louco. Ele era o dono da terra. E perguntou: mas o que é que eu estou tomando deste louco? Deu-se conta. Quando ele ficou à porta, ele tomou o sol e projetava a sombra. Ele podia dar tudo, mas não podia dar o sol. Achou essa resposta notável. Perdoou Diógenes, perdoou Corinto, e se foi. 3 anos depois morreu, jovem, aos 32 anos. A filosofia cínica tomou conta da terra. Ela reapareceu na filosofia dos anos 60, os hippies. Não tomar banho, não fazer barba, não cortar cabelo. A filosofia do não ter nada. Mas será que não ter nada dá felicidade? Há tanta gente que é escrava de ter, mas há muita gente que é escrava de não ter. Joana de Ângeles, espírito, diz que há muita gente que é escrava da condicional. Eu só serei feliz quando? Eu só serei feliz se. Eu fui funcionário público. Deus me honrou nesta encarnação, tornando-me funcionário público. E tive uma expiação, fui chefe de seção. Ser chefe de seção em repartição pública é expiação. Porque o funcionário público, naquele tempo até que trabalhava, hoje, um pouco menos. O funcionário público está fadado a morrer à fome. Ele morre, demora um pouco, mas morre à fome. E naquele tempo eu tinha uma colega. Naquela época, quando a mulher completava 30 anos, era muito ridicularizada. Porque foi publicado um livro de Honoré de Balzac chamado A Mulher dos 30 Anos. E por isso dizia que a mulher de 30 anos era uma balzaquiana. Era uma ofensa. Até saiu a música de carnaval. Faz muito tempo, nem eu me lembro, vovó é que contava. Pois bem, a minha colega estava com 29 anos. Estava no claro escuro, casa não casa. Sabendo que eu era espírita, disse: Divaldo, vou lhe pedir uma caridade. Você ora a Deus para eu me casar? Já imaginou se eu completar 30 anos? Balzaquiana, quem é que vai querer uma mulher balzaquiana? Eu fiquei com tanta pena, que a partir dali eu disse: meu Deus, coitadinha, dá um jeito dela casar. E orava, arranjou um namorado. Casou no dia do aniversário, 30 anos. E quando ela voltou da lua de mel, eu perguntei: então, está feliz? E ela disse: quase. Como quase? Você não me disse que na hora que casasse ia ser a mulher mais feliz do mundo? Pois é, Divaldo. Houve alguma coisa na lua de mel? Não, é que eu estou morando com minha sogra, não sabe? E a verdadeira felicidade, eu só serei feliz quando eu tiver minha casinha. A casinha própria. Você ora, Divaldo? Eu digo: oro, Pai nosso que estás nos céus. Então o governo apresentou aquele primeiro plano imobiliário. Aquelas casas que não cabiam direito nem uma cama de casal, mas era uma casa. E o marido dela entrou no projeto habitacional da antiga Caixa Econômica, comprou uma casa. Quando ela veio ao instituto e disse: estou morando em casa nova, vou até fazer uma recepção para vocês. Nós éramos 8 colegas. A sala de jantar era tão grande que a gente não cabia os 8. Um tinha que ficar na cozinha, o outro no corredor, o outro na sala. Mas era a casa dela. Eu digo: agora você está feliz. Você já tem marido, você já tem casa, está feliz.
Quase. Eu só serei feliz mesmo quando tiver um automóvel. Você sabe, aqui fica longe, eu tenho que pegar 3 conduções. Você ora, Divaldo, para meu marido comprar um automóvel? Eu digo, vou orar sim. Claro, eu já vi que está dando certo. Pai nosso. Certo dia eu chego ao trabalho e a minha colega chega de automóvel. Não era um automóvel, foi um plano que o governo fez para um automóvel barato. O automóvel não tinha quase nada, era só a lataria e o motor, mas era um automóvel. Ela saltou de carro, eu saltei de ônibus. Então eu digo, não está certo, agora eu vou orar para eu ter um carro, nem que seja um carro de mão. Entramos no elevador, ela alegre, disse então, já tem marido, já tem casa, já tem carro, agora está feliz, não é verdade? Quase. Como quase? Divaldo, você veja, eu só serei feliz quando tiver minha filhinha. Eu estou programando ter uma menina daqui a 3 anos e 2 anos depois ter um menino. Porque até aquele tempo era Deus que programava, veio a pílula, aí todo mundo começou a programar. Você ora, Divaldo, aí eu vou ser feliz, eu oro, Pai Nosso, são mais 2 espíritos para reencarnar e tal. Teve uma menina, 2 anos depois, um menino. Quando ela me convidou para ver o seu filho, as 2 crianças lindas, eu disse, agora, por favor, você está feliz? Quase. Porque veja, eu só vou ficar feliz mesmo quando meu filho for engenheiro da Petrobras e a minha filha se tornar psicóloga. Eu digo, não vou rezar mais, porque eu já morri. Ela era escrava do que não tinha. Então eu me lembrei de uma anedota que eu li no jornal, a história de Pafúcio. Era chamada A Família Feliz. Eram uns quadrinhos que viu no jornal. Marocas era o tipo da mulher ideal e Pafúcio era o tipo do marido especial. Certo dia, Marocas passou numa loja e viu um vaso de cristal. E mulher adora coisa cara. Cristal, joias, essas bobagens. E ela era muito técnica. Ela começou a trabalhar a cabeça do marido, porque a mulher verdadeira não pede, ela insinua. Então o marido comprou o jarro e chegou em casa e disse, meu bem, olha o presente que eu lhe trouxe. Ela fez, meu Deus, ele adivinha meus pensamentos. Mas a felicidade de uma mulher é provocar inveja noutra mulher. Ela botou uma toalha na mesa, colocou o jarro, uma dúzia de flores, chamou a vizinha. Dona Margarida, venha ver o presente do meu marido. Dona Margarida veio e disse, meu Deus, que jarro de cristal, lapidado. E aí Marocas ficou feliz, porque a vizinha estava com inveja. Mas a felicidade da vizinha era provocar Marocas, e disse, lindo, só que a toalha não é lá grande coisa, não é? Para um jarro desse, ela disse, eu sei, eu botei por botar. Quando a vizinha saiu, ela tirou o jarro e começou a trabalhar a cabeça do marido. Daí a um mês, ele trouxe uma toalha da Ilha da Madeira, uma toalha de labirinto, ponto de crivo, em linho belga. Ela botou a toalha, botou o jarro, botou uma dúzia de cravos. Dona Margarida, venha ver que marido esse, olha, a toalha que ele acaba de me dar. Dona Margarida disse, agora sim. O jarro está digno da toalha, mas os móveis, minha filha, são muito velhos. Ela disse, até nós já íamos mudar. E trabalhou Pafúcio. Por causa do jarro, Pafúcio teve que erguer mais um andar na casa, porque o jarro exigia toalha, que exigia mesa, que exigia jogo de cama. Então é a felicidade daquilo que não se tem. Será que a felicidade é não ter nada? É ser escravo do que gostaria de ter? Surgiu o 3º filósofo. Este filósofo, Zenão, da cidade de Cício, dizia que nós somos infelizes porque temos medo. Temos medo da doença, medo da solidão, medo de perder o emprego, medo de um crime, medo da morte. A verdadeira felicidade é uma atitude estoica. Não ter medo. E então ele pregou o estoicismo, que é uma doutrina de uma beleza incomparável, em que a pessoa aprende a lutar contra a dor, a ter resistência. Os estoicos tomaram conta da terra.
Conta-se que um grande estoico, na corte de Nero, fez um legado notável à humanidade. Então o estoicismo desenvolveu-se até o momento que os estoicos notaram que aquele que se prepara para resistir às dores físicas nem sempre aguenta as dores morais. Quem pode se prevenir contra a saudade, contra a dor de uma traição, contra um equívoco? Então Sócrates estabeleceu que a felicidade consiste em 3 valores: uma consciência tranquila, um coração pacificado e um caráter reto. Só tem consciência tranquila quem tem um bom caráter. E tendo a consciência tranquila pelo caráter reto, tem o coração pacificado. Sócrates começou a pregar a doutrina moral, a ética, a virtude, até o dia em que Atenas Sócrates pregou a rebelião dos jovens para que não se submetessem às exigências arbitrárias daqueles tiranos. Ele foi denunciado, foi julgado, foi condenado à morte. Platão conta em uma bela página dos diálogos socráticos que no momento em que o juiz disse: eu te condeno à morte, Sócrates sorriu e disse: Senhor, que bobagem! Todos nós, quando nascemos, já nascemos condenados à morte. Todos vamos morrer. Mas eu te condeno a morrer numa data que eu vou afixar. Oh, meritíssimo! Só se morre quando os deuses permitem que se dê a morte. E então, ele foi mandado para o cárcere. Estava ele na cadeia, quando Criton, discípulo dele, conseguiu falar com o mestre. E disse: mestre, eu venho trazer-te a liberdade. E Sócrates perguntou: liberdade? Por que, Criton? Porque tu estás encarcerado. Criton, eu sou livre, porque eu sei pensar. Até onde vai o meu pensamento, aí vou eu, Criton. Mestre, essas paredes são de óleo de baleia, de cal, pedras, ferros. Criton, encarcerado está aquele que tem vícios. Aonde ele vai, o vício encarcera-o. Mas eu, à medida que penso, eu viajo. Eu não fugirei. Como é que eu iria fugir? Mestre, nós subornamos o guarda. Já naquele tempo havia suborno, imagine hoje. Ele diz: mas com que subornaste o guarda? Nós reunimos joias de família, e ele deixará a porta da cela aberta, pois te enganaste. Sócrates não fugirá. Diz aos meus discípulos que eu não fugirei. Como é que eu poderei concordar com suborno para pregar a verdade, a dignidade, a honradez? Eu não fugirei. Então o jovem disse: mestre, eles vão matar-te amanhã. A mim? Não. Sócrates é imortal. Diz aos meus discípulos que eu viverei. No dia seguinte, no pátio da prisão, Sócrates sentou-se num banco de mármore. Ali estavam as testemunhas, entre elas o jovem discípulo. O soldado veio com uma taça de alabastro e o veneno de cicuta que mataria 10 cavalos. E quando ele deu a taça de alabastro a Sócrates, o jovem soldado se comoveu e disse-lhe: mestre, olha, ainda tens 1 hora. E Sócrates respondeu: 1 hora é tão pouco para quem tem a eternidade. E bebeu a cicuta. Quando o veneno começou a atuar, Criton correu, salvou-se dos guardas, agarrou as pernas do mestre e gritou: mestre, aonde te sepultaremos? Aonde? Sócrates fez um esforço, olhou para o discípulo e disse: Criton, o corpo joga fora em qualquer lugar. Sócrates não está dentro dele. E não te esqueças de pagar um galo que eu devo a Asclépios. Asclépios era o deus da medicina. E naquela época ofereciam-se holocausto a animais. Ele devia um galo ao deus Asclépios.
E queria sair da terra não devendo nada. Passaram-se 2.350 anos, mais ou menos, desse diálogo. E Sócrates aqui está em nossa palavra. Mas se eu vos perguntar o nome dos 70 tiranos, ninguém sabe. Do guarda que lhe deu veneno, ninguém sabe. O que é a felicidade? A felicidade é o resultado das ações corretas, que dão uma consciência de paz e que pacificam o coração. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, mas o seu reino começa neste mundo, através dos nossos atos corretos. No Eclesiastes, na Bíblia, está escrito que a felicidade não é deste mundo, mas ela começa neste mundo. E a doutrina espírita, confirmando a tese socrática de que a morte não é o fim da vida, abre-nos um painel de beleza, que é a imortalidade. Somos viajores do carro doméstico, materializado da carne, para intelectualizarmos a matéria e desenvolvermos o Cristo interno, o Deus interior, a divina lei que está em nossa consciência. A verdadeira felicidade consiste em dar, não em reter. A verdadeira felicidade consiste em amar, não em ser amado. Toda pessoa que deseja ser amada é criança psicológica. Toda pessoa que ama é adulta espiritual. Vejamos Jesus: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. João Batista: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então a felicidade, diz o poeta brasileiro Vicente de Carvalho, é um pomo que pomos aonde não estamos e que sempre estamos aonde não a pomos. Então a felicidade para nós invariavelmente é sensorial, é o prazer, mas qualquer prazer depois de fruído deixa um laivo de amargura, deixa um desencanto. Amamos alguém, temos um interesse sexual, unimos a pessoa, é a minha felicidade. Por quanto tempo? Esta é uma felicidade condicional. É necessário então que nós transcendemos o corpo. A felicidade é emocional, é um estado interior, não é uma linha reta, é uma linha sinuosa, em que há momentos de júbilo e há momentos de preocupação, é natural. Se ela fosse uma linha horizontal, seria tediosa, ninguém suportaria. Então a verdadeira felicidade é resultado também dessa luta, dessa aspiração. A plenitude da felicidade é que só teremos no mundo espiritual quando superarmos os limites da matéria. Mas será possível ser feliz no mundo? Sim, não ambicionando além do que pode reter. Há um velho ditado: quem muito abarca, pouco aperta, porque a pessoa não tem dimensão. Se nós aprendermos a sorrir com o que temos, com o que somos, com o que estamos, aspirando mais, isto é felicidade. Daí a busca da felicidade é muito fácil. Eu encontrei a felicidade no dia que eu descobri que a alma era imortal. Eu sabia, através da religião que eu professava, que além da morte havia vida. Mas quando o Espiritismo me iluminou a consciência, me explicou por que sofremos, porque existem aqueles que são ditosos e aqueles que são desventurados, então eu aprendi a ser feliz, mesmo na dor. Quantas dores me assaltaram neste longo caminho, as lágrimas não chegavam a correr, porque o coração estava entibiado de forças, e eu dizia: muito obrigado, Senhor. Somente me acontece aquilo que eu devo. E se eu estou resgatando, eu estou feliz.
Então eu me lembrei de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, a doutora da igreja, certo dia nas suas viagens para purificar o Carmelo, para dignificar os monastérios, teve que atravessar uma ponte pênsil sobre um rio caudaloso numa chuva terrível. E ela foi atravessando a ponte, ameaçando de cair, e ela, Senhor, Senhor, me ajude. Quando chegou do outro lado, salva, era uma mulher notável. Santa Teresa disse, é assim que você trata aqueles que o amam. É por isso que bem poucos o amam. Curioso, ela estava dizendo que o Senhor da vida nos pede algo mais, para que nós sejamos de muito padecimento íntimo em minha vida. Joana de Ângeles disse uma frase que eu elegi como roteiro. Ela disse-me, faze da tua vida uma estrada assinalada por pegadas luminosas, para que todo aquele que venha depois de ti possa dizer, por aqui passou uma luz, porque deixou setas luminosas apontando o rumo. Então a felicidade não é a ausência do sofrimento, não é a ausência da companhia, não é a ausência da dor. A felicidade é esse estado natural de compreender por que sofremos. E a reencarnação nos explica por que sofremos. Porque a reencarnação nos diz que nós somos semeadores e somos colhedores. Somente colhemos o que nós semeamos. Isso dá dignidade, porque nos dá certeza, se estou sofrendo agora, eu vou semear alegria, eu vou colocar sol nas almas, eu vou acender lâmpadas na noite, eu vou dar um sorriso jovial, eu vou apertar as mãos das pessoas. Gostaria de concluir com uma experiência que eu tive no mês de março passado. Eu visito determinado país da América Central desde o ano de 1969. Invariavelmente eu vou, realizo as conferências, volto. E em março último, a minha última conferência terminava às 11 da noite. Eu deveria pegar um voo ao Panamá às 2 da manhã para pegar um voo em São Paulo, chegar a Salvador. E quando eu terminei a conferência, ficamos conversando com os amigos, levaram-me ao aeroporto, eu fiz o check-in, adentrei-me, e na hora em que eu entreguei o passaporte ao guarda aduaneiro, ele estava de mau humor e muito grosseiro. Ele me disse, o senhor não pagou o imposto de turismo? Eu disse, desculpe, eu não sabia. Como não sabia? Eu disse, eu não sabia porque no check-in ninguém me disse nada. Eu venho a este país há muitos anos e deve ser um imposto novo. Ele disse, é recente. Olha ali escrito. E eu disse comigo, eu vou dar uma lição neste sujeito, que ele não vai esquecer nem daqui a 10 reencarnações. Quando ele apontou, olha ali, eu olhei para o outro lado. Ele do lado de cá, eu disse, aonde? Espera aí um pouco. Não repare, eu sou quase cego. Eu sou míope. Eu sei que o senhor é homem, porque eu estou vendo o vulto e pela sua voz. Ele aí assustou. Não está vendo ali? Eu digo, aonde? Ali, e eu não olhava para o lugar. Ali está escrito, por favor, pagar o imposto de turismo. Eu disse, me perdoe, eu não estou enxergando. Aonde paga? Ele disse, ali, naquele balcão. Eu disse, você me ajudaria, meu filho, por favor? Ele perdeu a grosseria. Ele disse, pois não. Saiu, me pegou e eu fui quase cego. Quando chegou lá no balcão, eu tirei a carteira, perguntei quanto? Ele disse, são $15. Ele disse, você paga para mim, por favor? Dei a carteira a ele. Mas apesar de ser quase cego, eu fiquei olhando minha carteira. Ele tirou os dólares, pagou, prendeu o recibo no passabordo, no cartão de entrada, e me levou até o portal para passar no raio-x. Mas já era outro homem, mudou. O meu gesto de dependência mudou, mas ele aí se vingou de mim. Porque quando eu ia pisando, ele disse, um momentinho, gritou para o colega, fulano, pegue aí o velhinho que ele é quase cego.
Eu preferia pagar outro imposto, mas não isto. Aí o outro veio e disse, o senhor não enxerga não? Eu digo, quer dizer, mais ou menos, não sabe? Eu fui pegar o meu laptop, a minha pasta, e disse, eu ajudo o senhor, pode ficar tranquilo. Pegou e disse, o senhor acerta ir à gate? Eu digo, acerta, eu conheço, eu vou levar o senhor lá. Eu digo, não, meu filho, muito obrigado, vou. Aí me levou. E disse, sente aí, defronte da entrada, não saia. Daqui a pouco eu venho, olha a diferença. Daqui a pouco eu venho para pôr o senhor dentro do avião. Eu disse, não venha, não venho. Eu digo, pronto. Eu tinha 2 horas para ler, aí abri o livro e fiquei lendo. Um olho na estrada, outro olho no livro. Daí a pouco veio o primeiro guarda, o que me tratou mal. Ele veio, sentou-se, senhor Pereira, porque em espanhol é o segundo nome, que é o nome do pai, diferente de nós brasileiros. Senhor Pereira, eu fui muito grosseiro com o senhor, não fui? Eu digo, foi, muito grosseiro. E é de lamentar, meu filho, porque você é funcionário público, você é meu empregado. O governo lhe paga os $15 que eu paguei. Por que o funcionário público trata tão mal seus patrões? O patrão do funcionário público é o cliente. Nós pagamos o imposto, o governo paga e ele tem que nos atender. Não faça isto. Eu sou um homem de idade, vou lhe dar um conselho. Embora eu não lhe enxergue muito bem, mas você deve ter uns 26, 28 anos. Podia ser meu neto. Trate bem as pessoas, porque as pessoas saem e jogam sobre você numa vibração de simpatia. As pessoas saem com raiva. Você deve estar com problemas. Ah, eu estou. Mas todo mundo vai jogar em você vibrações negativas. Vai ser pior. Ele disse, senhor Pereira, eu estava provocando uma briga para matar alguém ou alguém me matar, porque eu estou com um problema, e me contou o problema. Eu ouvi pacientemente. Quando eu me dei conta, ele estava com a cabeça no meu ombro, chorando. Eu deixei ele chorar e disse, meu filho, a vida é muito maior do que este problema. Quem não tem problemas? Eu vou lhe dar a palavra de um velho amigo. Aconselhei como se fosse meu neto. Segurei-lhe as mãos, estavam geladas, trêmulas. Eu digo assim, eu vou lhe transmitir energia. Você acredita na energia? Ele disse, eu não tenho muita ideia. Eu digo, não importa. Dê-me suas mãos. Falei pausadamente. Você vai resolver o problema. Você já ouviu falar que os corsários do Mar Caribe enterraram tesouros nas praias? Ele disse, é uma lenda. Ele disse, pois bem, eu estou aqui perto do Mar Caribe com você. Eu tenho um mapa de um tesouro. Não me diga. Digo. E vou dar este mapa a você. A mim. Como você reconheceu o seu ato, eu vou adotar você como meu neto. E então eu vou lhe dar um mapa. Abri a pasta, tirei o Evangelho segundo o Espiritismo e dei a ele, em tradução ao espanhol. Ele disse, mas é um livro? Eu digo, é um mapa. O tesouro está aí dentro. Você vai encontrar o tesouro com um valor inestimável. Depois me escreva, tem o meu endereço. Aquele homem dobrou-se chorando, beijou as minhas mãos e me disse, o senhor salvou a minha e talvez outra vida. Eu nunca mais esquecerei do senhor Pereira. Ele disse, nem eu, meu filho, eu nunca mais esquecerei de você. Foi feita a primeira chamada, ele me levou pelo braço, como se fosse um filho. Chegou a comissária de bordo e disse, olhe, seu Pereira tem dificuldade visual, atenda-o. Eu tive que viajar mais 2 horas cego para poder honrar o compromisso. De quando em quando ela vinha e dizia assim, senhor Pereira, alguma coisa? Eu digo, não, está tudo bem. Recebi uma carta dele 1 mês depois. Eu logo vi que o senhor deveria ter uma religião. Eu estou frequentando a sociedade tal. E recentemente, senhor Pereira, vai fazer o ano que nós nos reencontremos. Porque não é possível. Aquele encontro foi um reencontro. A mente dele já está esclarecida.
a reencarnação. Custa tão pouco fazer o bem. Se alguém nos trata mal, sorriamos. Não aceitemos o mal de ninguém. Não deixemos ninguém tirar a nossa alegria. Não permitamos que alguém destrua a nossa alegria de viver. Não aceitemos o presente do mal. Se alguém nos desafiar, digamos mentalmente, é um psicopata. Está doente, está de mal com a vida. Quem é de nós que não tem inimigos? Todos temos. Importante é não ser inimigo de ninguém. Eu não sou inimigo de ninguém. Mas é provável que eu tenha muitos inimigos. Então a felicidade, disse meu espírito Manuel Viana de Carvalho, a felicidade é um bumerangue. Jogue e não vá atrás, fique. Ele vai, o bumerangue volta. Quando ele passar, você segura. Faça o bem, ame. Se alguém não gosta de você, ele passa mal. Mas quando você não gosta de alguém, você passa mal. Se alguém lhe odeia, pior para ele. Mas quando você odeia, pior para você. O Espiritismo veio à Terra para que tenhamos vida e vida em abundância. Por isso Allan Kardec estabeleceu que a verdadeira felicidade é ação caridosa, porque fora da caridade não há salvação. Caridade para os criminosos, caridade para os amigos. Há momentos em que os amigos não nos entendem, caridade para com eles. Demos-lhe o direito de ser como são, porque se nós não conseguimos ser melhores, porque vamos esperar que os outros o sejam. E desejemos a fraternidade. Quem é tão pobre que não pode dar um sorriso? Eu estava na Alemanha, na cidade de Colônia, ia fazer um seminário. Estava com o meu intérprete. E quando eu fui passando, eu vi um senhor. Ele estava tão enfesado e eu estava tão feliz. Então eu disse, Guten Morgen. O velhote se irritou. E o meu tradutor disse, Divaldo, ele está com raiva, está xingando. Como é que dá? Ele não lhe conhece. Eu digo, então traduza. Ele não me conhecia, mas agora me conhece. Aí parei. Entabulamos uma conversa. Ele diz, odeio latino-americanos. E eu disse para o tradutor, não pode haver gente mais gentil do que latino-americano, que ama o mundo. Resultado de várias raças que se unem para criar um biótipo especial. Daí a pouco estava dialogando com aquele homem que era neurótico de guerra. Ele terminou por fim dizendo, mas vocês são brasileiros, que fazem aqui em Colônia? O meu intérprete disse, nós vamos ter agora um seminário. A felicidade é possível. Ele disse, possível? É. Eu não acredito. Então venha ao seminário. Aí o homem foi ao seminário, participou do seminário, tornou-se espírita, está participando das atividades em nosso centro espírita, em Colônia, que é tão pobre que não pode dar um aperto de mão, dizer um muito obrigado, com licença. Não deixemos que o mal dos maus nos faça mal. Sejamos nós aqueles que acendem uma lâmpada na escuridão. A felicidade é possível. A doutrina espírita nos oferta. Se tivermos a atitude de nos conformarmos com o que temos, ambicionarmos crescer intelectual, moral, culturalmente, socialmente, são aspirações justas. E se não tivermos nada, digamos que felicidade estar vivos na carne. Porque o amanhã é sempre uma oportunidade nova. Então vamos meditar. Nós temos tanta razão para ser feliz. Margarida Lopes de Almeida, a grande declamadora e poetisa, irmã de Guilherme Lopes de Almeida, o poeta paulista, ela dizia, eu tenho tanto para agradecer, que não tenho nada para pedir. Então o espírito Amélia Rodrigues escreveu pelas minhas mãos, Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida.
Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que andam na solidão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta linda na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais, a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu quero olhar, orar por aqueles que são marcados, aleijados, amputados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma tapera, uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for. Mas onde exista a figura do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. É muito triste viver na solidão, pelo menos ter a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me resguardar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.